pergunta que o Espírito Santo está fazendo para cada um de nós aqui nessa noite é: você sabe que horas o noivo vem? A pergunta é: aonde está o seu preparo? Tem noiva se descaracterizando, e quando eu digo noiva, não estou falando de macho e fêmea, eu estou falando da igreja. Quantos cristãos arrancando a coroa? Sabe por que você está com medo? Porque você reconhece que está faltando azeite na lamparina. Ore um pouquinho mais. Não quer clamar por A, B ou C? Não clame, mas clame pela nação a qual você é cidadão. Faça um propósito, faça um voto, se enrola na bandeira do Brasil, faz alguma coisa. Buscai enquanto é tempo, invocai enquanto se pode. Olha para quem está do teu lado e diga: o noivo vem. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, glória. Que honra, que alegria poder retornar a essa casa. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Parece até que o pastor ouviu a minha conversa com o Delson e a esposa no carro, que não foi nenhuma conversa, foi uma palavra, foi uma coisa bem rápida. Como eu sou muito falante, hoje eu vim um pouquinho mais quieta, e aí o Delson, já me conhecendo, ele disse: tá tudo bem, pastora? Tudo bem, Camila? Eu disse: tá tudo bem. Ele disse: você está quieta hoje? Eu falei: hoje eu estou conflitada. Ele disse: ih, conflitada. E aí viemos, né? E aí, quando chegamos aqui, fui tomar um café ali, que eles sempre preparam para mim com muito carinho, porque eu vivo à base de oração, água e café. E aí, entrei mais calada, falei com a pastora Rosana, vi comida, já melhorei. Aí comecei a tomar ali o cafezinho rapidinho, o culto já tinha iniciado, a gente atrasou um pouco por causa do que o pastor disse, alguns pontos de alagamento, a gente precisou fazer algumas voltas para conseguir chegar num melhor fluxo, né? E aí eu comecei a ouvir o Ministério de Louvor adorando lá de dentro, e eles adoraram ao Senhor com a primeira canção, emendaram na segunda, e eu já não era mais a mesma pessoa. E eu comecei a me emocionar, fiquei quieta, mas comecei a me emocionar. E a pastora Rosane estava conversando, minha mãe, a gente estava ali trocando uma ideia, e aí eu soltei, eu disse: gente, eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Não, eu amo essa igreja, mas a igreja que eu estava mencionando lá dentro é a igreja do Senhor aqui na terra. Eu disse: eu amo a igreja, eu amo a igreja. E a palavra que eu usei lá dentro hoje foi: eu cheguei aqui em guerra. Em guerra. E é o tipo de guerra e de batalha que não tem necessariamente a ver com o que acontece comigo no corpo. Batalha no campo da mente, batalha espiritual, enfim, batalha, guerra. Eu me envolvi muito nesse tempo e Deus tem me colocado dentro de uma posição em algumas áreas, pela misericórdia, dentro do governo da nossa nação, e a gente acaba sentindo um embate, né? Algumas coisas, porque você acaba se colocando como escudo em algumas situações no mundo espiritual. Porque algumas pessoas respondem aqui na terra, mas no mundo espiritual a nossa voz é conhecida em alguns lugares. E aí a gente precisa se posicionar em relação a algumas pessoas que respondem por nós aqui, e a gente responde por eles. E aí, meu irmão, quando começa o tiro, a pancada e a bomba, você sabe como é que é, né? Corta para todo lado. E a gente tem passado um período de batalha, um período de guerra, e hoje eu estava bem conflitada, e aí vim conversando sobre isso. Quando cheguei, enquanto o Ministério de Louvor adorava, eu já era uma pessoa com a esperança renovada, sabe? Eu já estava muito bem, emocionalmente, tranquila, renovada mesmo. E aí eu até nem sei que assunto eles estavam conversando, que minha mente estava em outro lugar. Eu já voltei dizendo assim: eu amo a igreja. E aí eu disse para a pastora Rosana, eu falei: pastora, eu ainda nem entrei no átrio, eu estou aqui na sala. Mas é impressionante o que disse Davi quando disse: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Continuando, ele disse: é melhor estar à porta, que era onde eu estava. É melhor estar à porta da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. E é impressionante como eu já estava sendo renovada. E aí eu disse assim para o Deus, falei: Deus, eu não tenho problema com droga, nunca tive desejo suicida, não tenho problema no meu casamento, e graças a Deus não possuo nenhuma enfermidade. Agora você entenda o que é a igreja no mundo. O que é a igreja no mundo? Eu não tenho nenhum desses problemas que são
muito mais graves do que qualquer outra que eu use o tempo aqui para mencionar, mas eu fui alcançada pela graça de Deus, que é compartilhada no ambiente da igreja de uma forma que não é compartilhada em nenhum outro ambiente quando a gente se reúne. A igreja tem um poder que foi dado pelo próprio Deus para ser o corpo de Cristo reconhecido aqui na terra como instituição entre os homens. E eu disse, você veja, eu não tenho nenhum desses problemas, não estou passando, graças a Deus, por nenhum desses males que assolam milhares de pessoas. Aí eu falei para ele, imagina agora a mãe que enterrou seu filho. Imagina agora o marido que está viúvo da esposa, a esposa que perdeu o marido. Eu fui dizendo para eles, imagina agora o cara que veio frequentar esse culto aqui, hoje ele começou a entrar no processo de abstinência da cocaína. Falei, você imagina agora como é que está a mente do pai que está aqui no culto hoje e ele está desempregado há mais de 6 meses. Imagina a mãe solteira que tem que dar conta de 2, 3, até 4 para alimentar. E está aqui no culto hoje. Então assim, se eu entrei hoje aqui dizendo que eu estou em guerra, agora você se coloca no lugar dessa pessoa aí e entenda o que é o culto dessa noite para ela. Porque, irmãos, o ambiente, você vê, eu estava numa sala onde nós estávamos conversando, mas a minha mente não estava muito conectada naquilo que estava sendo dito, porque eu estava em guerra, no campo da mente. E aí eu falei isso, e aí alguém falou assim, aí a gente vem para cá, né, e ouve uma palavra, aí eu disse assim, posso lhe dizer, às vezes a gente está tão em guerra, que a gente vem para um culto, e não consegue nem assimilar a liturgia do culto. Você não consegue às vezes cantar os hinos, e às vezes você demora até a compreender, seja uma saudação, uma palavra, uma pregação que alguém vai fazer, porque a tua mente está tão agitada, ansiosa, a alma tão cansada, que você tem dificuldade de compreender, de assimilar a informação. Aí você se pergunta, rapaz, se mesmo numa dificuldade como essa, por que ainda assim a gente vem? Aí eu falei para ele, é o ambiente. O Senhor, quando quer se fazer entendido, Ele não precisa usar a boca de A, B ou C, Ele toma conta do ambiente. Quantas vezes eu entrei num ambiente aonde eu não conseguia nem assimilar aquilo que estava sendo falado, mas eu sabia, Deus está ali. O que confortava meu coração? Por que a esperança começava a ser renovada? E eu estou compartilhando isso porque tem gente hoje aqui que só veio aqui e só está debaixo da graça de Deus porque esse ambiente tem dado o oxigênio que você precisa para caminhar mais uma milha. E eu disse para eles ali dentro, eu falei, quantas vezes eu entrei num ambiente desse, aonde é poderoso, aonde tem Deus, mas sem assimilar as informações que estavam sendo compartilhadas. E por que mesmo assim eu fiquei nele? Eu disse, porque a presença de Deus se manifesta e ela faz com que a nossa alma encontre lugar de quietude, de paz, de equilíbrio. E aí nessa hora o que a gente sente, Camila? Sabe o que a gente sente? Você sente que aparentemente sua vida pode estar um caos lá fora, mas quando você entra aqui você sente que tem alguém que ainda tem o controle de tudo. Alguém que ainda tem o controle de tudo. Eu queria muito que você olhasse para alguém aí agora e dissesse para essa pessoa, Deus, diga para ela, teu Deus ainda tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Pode não estar no teu controle, mas está no controle dele. Pode não estar no teu governo, mas está no governo dele. Pode não estar no teu domínio, mas está no domínio dele. E isso já é o suficiente para que a gente comece a desfrutar de alguma paz, a certeza de que servimos a um Deus que tem todo o controle em suas mãos. Oh glória, quem pode glorificar a Deus por ter vindo à igreja nessa noite? Quem pode glorificar a Deus por ter vindo na igreja nesta noite? Não é apenas por estar na presença de Deus, porque a presença de Deus você sente até no teu quarto. Eu queria que você entendesse o que é a instituição santa de Deus aqui na terra. Aonde o mundo estaria se a igreja do Deus vivo não estivesse na terra? Glorifique a Deus pela igreja, glorifique a Deus pelos pastores, que poderiam ser empresários, poderiam ser outras pessoas trabalhando em outro ramo, fazendo qualquer outra coisa. Olhe para a estirpe do apóstolo Valmir, olhe para a estirpe da pastora Rosana. São pessoas inteligentes, bem-sucedidas, que em tese não dependeriam disso daqui para viver, mas porque estão aqui, porque foram chamadas por Deus e estão pagando um preço por amor
estariam perdidas se não fosse a igreja que é o corpo de Cristo aqui na terra. Então glorifique a Deus por você estar na casa do Senhor nesta noite, por você fazer parte de um rebanho nesta noite. Eu sempre digo isso, a igreja não é a força que o mundo precisa, a igreja é o ponto de resistência que o diabo não suporta. É por isso que o mundo não é atropelado, é por isso que você chama de caos lá fora, na verdade já está sob controle, porque se não fosse a igreja do Senhor. Você acha que isso aqui é só um lugar de encontro? Você está muito enganado. Cada reunião dessa vira chaves e muda histórias. Eu não estou contando para te emocionar não, meu irmão, mas quantas vezes eu entrei em ambientes como esse, aonde o nível de alcance daquilo que foi proporcionado através de um culto, só a eternidade pode revelar. Há poucos dias eu tive uma experiência extraordinária. Me lembro uma vez de estar ministrando numa conferência, num culto, e ali Deus me deu uma palavra, e profeticamente, porque eu ministrei sobre Maria e Isabel, eu falava sobre não haver aborto dos projetos de Deus. E aí no campo profético, falando de coisas espirituais, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Fique de pé, já vamos ler o texto, daqui a pouco você senta, você vai passar a maior parte do tempo sentado. Aí veja, eu começava a ministrar e a declarar, e a dizer: não haverá aborto, você não vai abortar, você não vai interromper aquilo que Deus começou a gerar dentro de você. Comecei a liberar aquilo no campo profético. Você nunca sabe aonde o Espírito Santo está atingindo, você só tem que estar disponível. Eu comecei a liberar essas palavras, acreditando que eu estava ministrando apenas num ambiente espiritual. Só que nessa reunião tinha uma moça, filha de um pastor de um grande ministério no Rio de Janeiro, que havia caído com um rapaz, ou seja, fez sexo antes do casamento com um rapaz que ainda nem tinha um relacionamento com ele ainda, engravidou, ninguém da família sabia, ela já estava preocupada, pensando o que ia acontecer, não contou para ninguém e planejou o dia do aborto. Foi lá e contou só para a irmã mais nova, para a irmã mais nova dela. E aí a irmã falou para ela: então vamos no culto hoje numa outra igreja que não a nossa, e só pra gente. Aí ela dizia: eu não quero, eu vou fazer isso porque eu sei o tipo de problema que a gente vai ter se eu não abortar essa criança, então eu vou abortar. Isso era um sábado, ela já tinha agendado para segunda-feira, e ela disse assim: então vamos nesse culto, e depois desse culto eu não falo mais nada com você, aí o que for na sua cabeça, quem sou eu para falar? Foi para esse culto com a irmã. Quando chegou lá, era essa mensagem que eu ministrava no campo profético, dizendo: não haverá. Isso já tem alguns anos. Passado um ano desse culto, entra duas meninas na igreja, em uma das igrejas que eu estava pregando no Rio, e uma criança no colo. Aí ela vem, me conta a história, a irmã mais nova, apresenta a irmã mais velha, e diz: essa aqui é minha sobrinha. Eu vim aqui para te dizer que por causa daquele dia não houve aborto. Por causa daquele dia minha sobrinha está aqui. O que eu estou querendo dizer, gente? Há um alcance naquilo que você está fazendo hoje aqui em adorar ao Senhor. Que algumas coisas Deus vai te contar, vai te permitir ver, como essa que eu vi, mas há outras que são tão tremendas que só a eternidade vai revelar. Então eu queria que você dedicasse aí agora 15 segundos para glorificar a Deus pela oportunidade de estar na igreja, de adorar ao Senhor, de servir a esse Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Diga o quão maravilhoso Ele é. Agradeça a Ele pela quantidade de viciados que Ele já libertou. Agradeça pela quantidade de enfermos que Ele já curou. Agradeça pela quantidade de perdidos que Ele já salvou. Agradeça por você ser parte integrante do corpo de Cristo aqui na terra. A glória é dele, mas tudo isso passa por você. Pegue na mão de alguém aí agora, debaixo dessa unção poderosa. Segure, segure. Não segure de qualquer jeito, não. Não segure de qualquer jeito, não. Não.
mão, segure bem firme. Faça essa pessoa perceber que Deus colocou ela do lado de um crente cheio do Espírito Santo. Apertando a mão dela, diga para ela: o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo está aqui, passando por você. Olha como eu sinto Ele em você. Olha como Deus se move aqui através de você. Glorifique a Ele por isso. Cresce, 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 pode crescer, porque aquele que habita em meio aos louvores está aqui. Cresça, 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 Espírito Santo, que nós diminuamos e que o Senhor apareça. A igreja te adora. Abre as janelas do céu sobre este lugar. Derrama cura, derrama avivamento, derrama renovo. Faz de novo, Senhor. Oh, aleluia. Aquece os frios, renova os cansados. Toma a frente dessa pessoa que entrou aqui com o coração em batalha. Olha aí a mente que entrou em guerra. Mostra que tu tens o controle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vai tirando a ansiedade. Arranca, Senhor, a ansiedade. Vai repreendendo a depressão nessa noite. Nós repreendemos agora todo o ataque do império das trevas contra a nossa mente, contra o nosso coração, contra a nossa vida. A nossa vida é tua. A nossa vida é tua. Glorifica, 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 glorifica o teu nome nesta noite. Aleluia, levante as suas mãos e adore, adore, adore. Como é bom servir a esse Deus. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se abalam, mas o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Assim diz o Senhor: meu é o governo, minha é a terra. Glorifique aquele que quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, aquele que faz cessar as guerras até o fim da terra. Bata no peito, e se você pode, diga: esse é o Deus que eu sirvo. Ah, você não bateu no peito. Diga: esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele não é de barro, ele não é de gesso. Ele é o todo-poderoso, a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é o Deus que eu sirvo.
Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quem se sente privilegiado de estar aqui nessa noite, diga aleluia. É um privilégio, é uma honra. Glória a Deus. Pastor Valmir, muito obrigada. O Senhor sempre é um conselheiro. Não é Jesus não, mas é um bom pastor. Mas hoje na minha vida o Senhor foi profeta. Como eu precisava dessa oração. Deus abençoe. Deus abençoe essa igreja. Pastora Rosana, cada irmão que está aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Como é bom cultuar a Deus com você nessa noite. Mateus capítulo 25, versículos 1 em diante, tá bom? Quem achou pode dar um amém? Amém. Diz assim o texto sagrado: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Em outras versões aí vai dizer 5 eram loucas. Em outras versões vai dizer 5 eram nécias, né? Mas 5 eram prudentes. As prudentes levaram azeite consigo. As loucas, as insensatas, tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Dá o grito aí, o que diz o grito? Rapaz, se tu me pegar dormindo e der esse grito, eu vou continuar dormindo. É desse jeito aí, ó. Vamos dizer todos juntos aí, vem o noivo, 1, 2, 3 e... Pronto, elas deram... Ouviu-se um grito à meia-noite, aí vem o noivo, sair ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas, as loucas, né? Disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-los, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13: portanto vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Diga amém por essa palavra. Amém. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Quantos aqui já leram ou ouviram esse texto pelo menos uma vez na vida aí? Levante a mão. Parábola das Virgens. Vou perguntar de novo. Quantos ouviram? Levantem as mãos. Quem não quer levantar a mão? Jesus vai trazer algumas parábolas ao longo do seu ministério. E aqui tem um conjunto de parábolas, né? E todas elas são para fazer os ouvintes entenderem de que forma funciona o reino dos céus. Então ele começa a utilizar comparações a uma realidade tangível. O que é isso? Jesus começa a falar sobre coisas que eles têm capacidade de compreender, coisas do seu dia a dia, como por exemplo, bodas, casamento, que foi o que a gente viu agora. O povo judeu é um povo muito festeiro, uma festa de casamento dura no mínimo 7 dias, então eles entendem como funciona bodas, né? Inclusive o primeiro milagre que Jesus realizou foi em um casamento, né? Quem aqui já ouviu falar das bodas de Caná, da Galileia? Então, são coisas que trazem a realidade deles para perto, a fim de que eles compreendam com objetividade, sem complicação nenhuma, como é que funciona o reino dos céus. Para quê? Para eles começarem a entender qual é a obra de Jesus aqui na terra e de que forma eles também vão poder manifestar e dar continuidade a esse reino, mostrando que esse reino, ele é sempre eterno, ele não tem fim, ok? Mas que a maneira que nós traçamos a jornada aqui na terra para manifestá-lo, essa sim, essa tem começo, meio e fim. E segundo a apresentação de todas as parábolas, o fim chega para todos nessa manifestação em algum momento. Então ele vai fazer sobre várias. Quem já ouviu falar nesse mesmo compêndio, por exemplo, da parábola do joio e do trigo, né? Quando ele dá aos servos a semente boa, que é o trigo, mas aí eles dormem, o inimigo vem à noite, semeia o joio, que vamos dizer assim, é a erva daninha da semente do trigo, e aí eles vão lá perguntar ao Senhor: Senhor, quer que nós arranquemos o joio? Ele diz: não, deixai crescer juntos no dia da ceifa, a gente separa o joio do trigo. Então perceba, todas elas têm começo, meio e fim, acerca de como se comportar nessa jornada. Então vou repetir, presta muita atenção. Jesus conta isso e ele traz exemplos tangíveis dentro da realidade das pessoas daquela época, e por que não dizer também dos nossos dias, para descomplicar o entendimento do reino dos céus e de como ele deve ser manifestado. Então ele faz isso para que eles entendam o que ele faz, como Jesus trabalha para manifestar o reino do seu Pai, para que depois, quando ele em carne e osso não estiver mais aqui, aqueles que ouviram as suas palavras e decidirem fazer parte desse reino, possam dar continuidade a essa jornada, manifestando o reino de Deus aqui na terra. E por que elas devem manifestar? Porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai. Foi para isso que se sacrificou o Filho do Deus vivo, e porque é ela que manifesta a graça redentora de Cristo no Calvário, curando, salvando, batizando. Então é muito importante a gente conseguir compreender isso sem que haja complicação. Para quê? Para que você não passe a sua vida cristã conhecendo Jesus apenas como alguém que veio, fez a parte dele, e a parte dele foi intransferível, insubstituível. Então, como se você não precisasse fazer mais nada, como se você apenas tivesse ciência do que ele fez, e se reconhecendo o que ele fez já fosse o suficiente para você também. Mas não, ele não quer só que você reconheça, ele também quer que você esteja apto para executar aquilo que ele fez também. Foi por isso que, por exemplo, ele disse aos seus discípulos em alguns momentos, para André, por exemplo, ele disse: você se manifesta com aquilo que eu faço agora, vendo o que eu faço? Não fique maravilhado com isso não, porque coisas, quem lembra, maiores do que essas que vocês veem aqui, ó, nos meus dias vocês verão. O que ele está dizendo? Eu vou dar a vocês capacidade, não só de admirar, não só de reconhecer, mas de executar. É isso que você tem que entender. Você não é um admirador do ministério de Cristo. Você está entendendo isso aqui? Você não é, está com o nome atrelados no hall de membros de uma igreja, não é como pertencer a uma antiga comunidade do Orkut. Eu amo Jesus Cristo. Ele não quer que você seja apenas um admirador, um fã, ou alguém que reconhece a sua obra. O que ele está dizendo é: eu quero que você compreenda a jornada da minha obra.
Porque eu não te chamei para ser um admirador dela, eu te chamei para ser um obreiro. Eu te chamei para ser uma obreira, para ser um executor. E você não pode trafegar por um caminho que você não conhece. Por isso Jesus vai descomplicar tudo. Eu acho tão lindo que ele já descomplica quando ele fala dele mesmo. Por exemplo, ele nunca disse eu sou o destino, ele nunca disse eu sou o final, mas ele disse eu sou o... O que ele está dizendo? Eu vou te ensinar não a percorrer um caminho, mas primeiro, a fazer um caminho que eu fiz. Segundo, eu não vou te enviar neste caminho, eu sou esse caminho. Então eu vou fazer com você porque eu sou esse caminho. Aí ele começa a descomplicar isso através de parábolas, utilizando coisas tangíveis para que as pessoas possam compreender. Por exemplo, você pode gostar muito de ir num restaurante e comer uma comida muito gostosa, uma comida incrível, maravilhosa, mas se você aprender, e como bom cozinheiro, boa cozinheira, aprender aquela receita com todos os ingredientes, até os ingredientes secretos, que aquela pessoa faz, quando você tiver com vontade de comer e o restaurante estiver fechado, o que você faz? Você mesmo faz, entendeu? Então o que o Senhor está dizendo é o seguinte, entenda isso aqui a grosso modo, mas compreenda. É como se ele dissesse assim, o restaurante que vocês conhecem vai fechar, mas eu vou deixar com vocês a receita, para que vocês não sintam fome, falta nem desejo. Aleluia. Então esse é o jeitinho dele, contando parábolas, deixando a receita. Aí dentro desse contexto ele vai trazer essa parábola que é muito conhecida para a igreja, porque ela aponta a vinda do noivo, o momento em que ele volta para a sua igreja. Então ela é muito importante. E aí dentro dessa parábola, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que tem 3 coisas. Eu não queria usar o tempo hoje aqui falando daquilo que a gente já sabe e vê na parábola, porque isso aí você pode ler aqui em casa e fortalecer a consciência que você já tem da vinda de Cristo. Mas o que eu queria que você compreendesse aqui é que há 3 coisas inevitáveis. Eu disse 3 coisas, o que, gente? Inevitável. Tenta de novo, falou meio quebrado. Eu disse que existem aqui 3 coisas inevitáveis. O que é inevitável? Aquilo que eu não posso mudar, ok? O que é inevitável? Aquilo que eu não posso lutar contra. Algo que é inevitável, você contorna, mas não confronta. Entende? É inevitável, não dá para mudar. Tem 3 coisas aqui nesse texto que são inevitáveis. Então o que eu quero dizer de cara aqui? O que o Espírito Santo está nos instruindo aqui de cara? Não é para você lutar contra, é para você lutar com. As 3 coisas inevitáveis do texto são a espera, o sono e o noivo. A espera é inevitável, o sono inevitável e o noivo inevitável. Então eu vou perguntar para ver se você gravou, que eu quero que você coloque isso na sua cabeça hoje. Quais são as 3 coisas inevitáveis? Teve gente que pegou cola do vizinho, ficou falando, vai ser, tá, isso mesmo. A espera, o sono. 1, 2, 3, diga. Essas 3 coisas são inevitáveis e Jesus vai apresentá-las para nós na parábola. Vamos considerar aqui algumas coisas. Primeiro, quantas eram virgens? Olha como é que confunde. Então o reino dos céus será semelhante a 10. Então quantas eram virgens? 10. As 10 eram virgens. Agora, quantas entraram para as bodas? 5. Mas as 10 eram? Virgens. Mas quantas entraram para a boda? 5. Então não foi o critério virgindade que deixou as 5 que não entraram de fora. Agora há um critério que as 10 passaram por ele e respeitaram. Qual? A virgindade. As 10 são, pode ter 5 loucas, mas são virgens. As 10 são virgens. Que critério é esse? É a pureza, é a castidade, é a consagração. As 10 atendem esse critério.
Porém, não é esse critério, apesar de ter sido o critério inicial para começar a parábola, que determina quem entra e quem não entra, quem fica de dentro e quem fica de fora. Então, o que Deus está ensinando para a gente de cara aqui nessa noite, através da parábola das 10 virgens? Que como a gente começa, não determina como a gente termina. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo para mim e para você: quantas pessoas você conhece aí ao longo da jornada, que começaram iguais a você, em alguns momentos até melhor do que você, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, mas hoje elas estão completamente fora do propósito, fora da vontade de Deus, fora do avivamento, fora da santidade, fora daquilo que Deus tinha para a vida delas. Por quê? Porque como você começa não é o suficiente para determinar como você termina. Então, duas místicas que muitas vezes transitam na nossa área cristã e espiritual precisam cair por terra. Primeiro, a ideia de que se eu começar bem, eu termino bem. Não caia nessa. Tem muita gente que começa muito bem, mas termina muito mal. Agora, isso não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Sabe o que o Senhor está dizendo para ambas as partes? Se você começou mal, fica tranquilo, você só está no começo. E se você começou bem, te prepara, teus melhores dias ainda vem por aí. Oh meu Deus do céu, não sei se você está entendendo. Eu vou liberar essa palavra profética aqui, quem está ligado pega, recebe. Deus está dizendo: você ainda não atingiu o teu melhor momento. Você ainda não atingiu o teu melhor momento. O teu melhor dia ainda vem aí, porque a palavra do Senhor é clara: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Não é como você começa que determina como você termina. Camille, como é que eu vou terminar? Você vai terminar muito melhor do que como você começou. Ao contrário de alguém que pensa que já atingiu o auge, ao contrário de alguém que pensa que já está no melhor momento da vida adulta. A Camila, já vivi muito evangelho. A Camila, já vi muita coisa. A Camila, já passei por tanta coisa. Deus te trouxe aqui nessa noite para despertar uma área do teu futuro que você ainda não conhece. Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer: ei, não vai acontecer contigo o que acontece com a maioria, que depois de viver um bom momento, acha que este é o seu melhor momento. Aí é tanto tapinha que vem no ombro, né? De gente dizendo: aproveita, aproveita porque casamento passa, aproveita porque os filhos crescem, ó, aproveita porque nenhuma igreja é avivada o tempo todo, ó, aproveita por causa disso e daquilo. Deus está dizendo: ei, aproveita mesmo, sabe por quê? Porque não é porque vai passar, é porque isso é apenas a passagem para o futuro muito melhor, de onde você ainda chegará. Porque o que a palavra de Deus garante não é tapinha nas costas de gente batendo dizendo aproveita. O que a palavra de Deus garante é: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia, grita aí, cada dia mais, até ser dia perfeito. Deus está dizendo: você não será cada dia menos, você será cada dia mais. Cada dia mais, um ministério cada vez mais profícuo, uma unção cada vez mais madura, uma família cada vez mais alicerçada, um ministério cada vez mais firme, uma igreja cada vez mais abençoada, filhos que vão te dar netos, netos que vão te dar bisnetos. Deus está dizendo: eu não preparei para você um futuro de saudade, eu preparei para você um futuro glorioso. O que te espera na frente é melhor do que ficou lá atrás. Ei, levante a tua mão mais alto que você puder, bota a outra na mesma altura, vem igreja, coloca lá em cima no 3, você vai botar a mão no ombro do teu irmão, mas olha aqui para mim, não baixa a mão não. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços em volta dele e dela. Pera, no 3. Irmão, tem uma unção poderosa aqui. Deus te trouxe aqui para te habilitar para um futuro que você não imaginava. Deus te trouxe aqui para te habilitar para um futuro que você não imaginava. Levanta a mão. Você vai colocar essa pessoa debaixo do teu sovaco molhado. Você vai aconchegar ela, vai trazer para perto. No 3, você vai dizer assim para ele ou para ela: o que vem por aí é melhor do que tudo que já foi. É 1, é 2, é 3. Profetize.
O que vem por aí é melhor do que tudo que já foi. O teu futuro não se comparará com aquilo que Deus prepara. É cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Bata no ombro de uns 2 ou 3 aí e diga: vem dia perfeito, vem dia perfeito, vem dia perfeito, vem dia perfeito. Você ainda não viveu os seus melhores dias. Deus colocou uma palavra profética na minha boca e Ele me manda te dizer: você ainda não viveu os seus melhores dias. Eu ainda vou te apresentar os seus melhores dias. Porque não é como a gente começa que determina como a gente termina. Não. E na cronologia de Deus, como você termina não se compara com o seu início e nem com o seu meio. Então veja, podem todos começar muito bem ou podem todos começar muito mal. Independente de como você começa, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: não é isso que determina. Então o que essa palavra move? O que ela move em nós aqui nessa noite para a gente começar segunda-feira metendo o pé na porta? Eu não quero você chegando lerdinho no trabalho, não. É para chegar com sangue carmesim nos olhos. Não é como você começa. Então tem gente que está querendo esfregar o começo na sua cara, né? Olha aí como eu estou hoje. E o Senhor está dizendo: foca só no hoje não. Projeta como você vai estar amanhã. Então as 10 eram virgens. As 10 começaram. As 10 começaram? Mas as 10 terminaram bem? Não terminaram bem. As 10 não, somente 5 terminaram melhor do que começaram. Saem então as 10. Só que 5 destas, as chamadas prudentes, saem levando azeite na reserva, lâmpada acesa e azeite na reserva. Por quê? Porque elas estão se preparando para a primeira coisa que é inevitável. Quem lembra? 3 coisas são inevitáveis. Quais? Então, as que levam azeite na reserva estão preparadas para a primeira coisa da qual elas não vão poder lutar. Porque se é inevitável, não tem o que fazer. Qual é ela? Se fosse prova, tu ganhava 10, hein? Elas levam vasilhas com azeite na reserva, porque elas já sabem que vai haver algum tempo de espera. Elas sabem dizer quanto tempo? Não, então elas vão levar tudo que elas puderem de reserva. Por isso não há nada determinado no texto, apenas apontamento. E qual é o apontamento? Levaram azeite na reserva consigo. Agora, as outras virgens são consideradas loucas, não por não serem virgens, porque também são virgens, não por não terem azeite, porque também têm azeite, e não por não terem lamparinas, porque também têm lamparinas e elas também estão acesas. Elas são consideradas loucas, porque levando em consideração que não sabem o horário que o noivo vem, não se preparam para a espera. E não levam consigo azeite na reserva. Então elas são consideradas loucas por não levarem em consideração o preparo da espera. A espera é inevitável, ok? Como eu espero é uma opção. Você muitas vezes não vai poder contrariar a desgramada da espera. Fala aí pra mim, esperar é bom? Pergunte pra grávida de 8 meses se é bom. Ela já não dorme de bruço há 8 meses. Esperar é sacrifício. Esperar não é fácil, irmão.
Você pode estar esperando na melhor festa para um carro chegar e pegar você e ir para um lugar. Uma hora o salgadinho acaba, uma hora o guaraná acaba, uma hora vai ficando tedioso, uma hora a piada perde a graça, porque esperar não é fácil não. Então a espera do noivo era inevitável. Por que as loucas são chamadas de loucas? Porque não levaram em consideração o tempo da espera. Se elas não sabiam qual era a hora que o noivo viria, elas precisavam levar em consideração a espera. A pergunta que o Espírito Santo está fazendo para cada um de nós aqui nessa noite é: você sabe que horas o noivo vem? Quem é o noivo na parábola, gente? Quem é o noivo na parábola? A gente sabe dizer que horas ele vem? A gente não sabe nem dizer o dia que fará a hora. Então a pergunta do Espírito Santo nessa noite para a gente aqui é: você está levando em consideração o tempo da espera? Porque se você está, a pergunta é: aonde está o seu preparo? Você está se preparando de que forma? De que maneira você decidiu aceitar essa espera? Uma vez que você não pode fugir dela, uma vez que ela está imposta a você, como é que você vai esperá-la? Então eu disse e repito: esperar é inevitável. Agora a forma como você vai fazê-la é opcional. E você tem uma série de escolhas que você pode tomar para saber como é que você vai esperar. Você pode esperar, se quiser, olhando no celular. Não é uma boa ideia, mas é uma opção. Você pode decidir esperar murmurando: ah, Camila, eu tenho que liberar, eu tenho que botar para fora. Aí você começa a murmurar: ô, desgramada de espera, já estou cansado, ouço essa espera desde o tempo que minha bisavó era garota. E pá. Não é a melhor forma, mas é uma escolha que você tem. Ou você pode fazer o que as prudentes fizeram. A diferença de quem espera abastecido é completamente diferente de quem não se preparou para esperar. Quem aqui já pegou uma fila muito longa, mas já saiu de casa pensando: o dia vai ser longo. Aí pega uma marmitinha e bota, ó. É uma maçã que cai, é uma banana que bota, é um biscoito, é um sanduíche enrolado no alumínio com a mortadela. Porque você sai de casa levando em consideração o tempo. Já pegou na fila ou em algum lugar de espera alguém que não tem dinheiro e nem comida? É pior do que manifestado endemoniado. É verdade? Porque o endemoniado é o demônio que está fazendo aquilo com aquela pessoa. Aquela pessoa não, é ela mesmo que está fazendo aquilo com a gente. Mal-humorado, perturbado, palavrudo. Por quê? Porque não se preparou para a espera. Agora diga para mim: o que é mais fácil, esperar com fome ou sem fome? Agora, se você vai esperar, uma hora a fome vai bater, sim ou não? Sim ou não? Se você está esperando, é melhor com marmita ou sem marmita? Irmãos, comida tira 50% de qualquer mau humor. Qualquer mau humor. Elas levaram azeite na reserva, olha para cá. Levaram em consideração o tempo da espera. Já que eu não posso lutar contra a espera, eu vou fazer o quê? Me preparar para ela. Deus trouxe você hoje aqui, ó, você está de parabéns. Porque você podia ter esperado hoje vendo um programa de televisão. Você podia ter esperado hoje na barra de rolagem aí, ó, da sua rede social o dia inteiro. Você podia ter esperado hoje dentro de uma banheira, na piscina de um clube. Mas você disse: não, quer saber? Já que eu vou ter que esperar mesmo, prefiro esperar com reserva. Vou lá buscar um pouquinho de azeite. Deus te trouxe hoje aqui nessa noite. Estar aqui hoje é trazer e fazer reservas para que você esteja preparado. Então Deus te trouxe hoje aqui para todas as áreas da sua vida, principalmente para a vinda do noivo. O que o Senhor está dizendo é: pare de lutar contra a espera, se prepare para ela. É você que decide se vai esperar murmurando ou adorando. Davi, ele dizia: esperei com paciência. Agora, para todas as outras áreas da vida, a forma como você espera também tem o poder de determinar o atraso ou o aceleramento do teu processo.
E é esse Salmo de Davi que comprova isso. Olha o que ele diz: esperei com paciência no Senhor. Esperar era inevitável, ter paciência era uma opção. Então ele disse: esperei murmurando, esperei questionando, esperei matando, esperei brigando, esperei o quê? O que é isso? Eu tomei uma boa atitude enquanto eu esperava. Quando você está dentro de um ônibus, fazendo o translado do metrô, do trem, para o seu trabalho, para o local que você tem que chegar, você pode simplesmente esperar até chegar lá, ou você pode ler um livro enquanto vai, ou você pode resolver um problema enquanto vai, ou você pode estudar enquanto você vai. Quando você está no ponto de ônibus esperando um ônibus ou qualquer outra coisa, ou esperando seu carro abastecer ou terminar de lavar, tanto faz aqui de acordo com o transporte de cada um, você pode esperar evangelizando alguém, você pode esperar contando um testemunho para alguém. Então Deus trouxe hoje a gente aqui para dizer: não dá para você lutar contra a espera, mas dá para você decidir por si mesmo de que forma você vai esperar. Davi disse: esperei com paciência. Aí olha o que ele diz: e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu. Então ele esperou como? E mais o quê? Orando. Enquanto ele esperava, ele clamava. Aí olha o que o texto diz: o Senhor se inclinou. O que é isso? A vontade de Deus, o braço de Deus, a decisão de Deus rompeu o fator tempo, rompeu o fator espera. Deus poderia deixar ele orando mais, Deus poderia deixar ele clamando mais, mas porque ele teve uma boa atitude enquanto esperava, Deus atravessou os ponteiros do tempo. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus te trouxe aqui para dizer: quando a tua atitude é boa, eu me inclino, eu acelero o processo do tempo. O que, por exemplo, aceleraria o ponteiro da espera da igreja para o noivo? A Bíblia dá a dica: enquanto este evangelho não for pregado a toda criatura. Esse é um dos sinais escatológicos. O que isso significa? Significa que quanto mais gente souber de Jesus, mais próxima se torna a sua hora. Esse é um dos sinais. Por que a igreja clama tanto por um avivamento? Porque isso é uma boa atitude de quem está esperando. Aí ele vem e atravessa o fator tempo, o fator cronos, o fator relógio, e cumpre aquilo que ele quer. Então o Espírito Santo nos trouxe nessa noite aqui para uma reflexão para essa semana, para a gente botar em prática aquilo que está ouvindo. É o seguinte: você sabe quando é que você vai enricar? E o que você vai fazer enquanto não enrica? Reclamar que é pobre todo dia? Tem gente aqui que vai entrar em algum processo, ou já está em algum processo de quimioterapia. Reclamar do câncer todo dia vai tirar ele do teu corpo? Então é melhor começar a levar a harpa e saber começar a montar a playlist da quimioterapia. A maneira como você espera pode determinar a forma que você vai estar, caso Deus intervenha, ou se tardar na sua expectativa, como você vai estar na hora que a sua vitória chegar. Porque eu já conheci, ninguém me contou não, eu já fui em culto de ação de graça que tinha bolo, refrigerante, gente, e a pessoa que ofereceu o culto não tinha nem saúde nem alegria. E por que não tinha? Porque Deus fez uma promessa e Ele vai cumprir, mas até que ela se cumpra, a forma como eu decido esperar não depende de Deus, depende de mim. Então é você que vai decidir se vai passar esse tempo de espera reclamando, murmurando. Ah, Camila, mas Deus vai cumprir? Vai cumprir. Agora, a sua forma em esperar determina como é que você vai estar no dia que a tua vitória chegar. Eu quero estar com saúde, eu quero estar com mais amigos, eu quero estar alegre, eu quero estar preparado. Imagine um noivo que vem buscar uma noiva que botou o vestido, mas não aguentou e tirou a roupa. Imagina um noivo que vai buscar uma noiva que a coroa começou a pesar na cabeça. Ai, tá incomodando. Aí ela vai lá e arranca. Porque a espera, ela quer descaracterizar sua perspectiva de futuro. Pega uma criança, arruma ela todinha e fala para ela: daqui a pouco a gente vai sair.
Você bota ela no sofá, perfumada, cheirosa, penteada. Você vai saindo de ré dizendo, fica aí. Porque uma das coisas que caracterizam a imaturidade é a dificuldade que alguém tem de... Criança não sabe. Quem já viu aqueles vídeos que os pais fazem de botar um doce? Aquela maldade. Bota um doce aqui e diz assim, filho, papai vai ali. Quem já viu isso? Alguém aqui já viu? Tu já até fez, né? Filho, papai vai ali, mamãe vai ali. Quando vou, aí bota um doce bem gostoso aqui na frente da criança. E diz assim, quando voltar, eu vou deixar você comer. Mas só enquanto eu não voltar, você não come. Aí bota às vezes na mão da criança. Aí é tão bonitinho, os bichinhos cheira. Fica assim. Não é? Não é? Já viu? Aí ele já começa. Tá vindo? Só que eu estou falando de uma criança. Esse comportamento de espera revela a impaciência, a imaturidade óbvia em uma... Você é noiva. Tem noiva se descaracterizando. E quando eu digo noiva, não estou falando de macho e fêmea. Eu estou falando da igreja. Da igreja de Deus na terra. Quantos cristãos arrancando a coroa, desfazendo a roupa. Quem já teve que trocar a roupa do menino uma vez antes de sair de casa, depois de já ter botado a roupa dele? Porque não aguentou esperar. Sujou a roupa, brincou, sujou o tênis. Porque a espera não é coisa de imaturo. Essas 5 não aguentaram se preparar para a espera, não consideraram o fator tempo. A partir de hoje, olhe para mim, eu quero que você comece a considerar o fator tempo. Se Jesus não vier na sua geração, só vier na próxima. Ah, Camila, então eu não preciso estar arrumada. A Bíblia diz, irmão, que primeiro os que morreram. Então posso te falar, vindo na nossa geração ou não, você tem que estar mais pronto hoje do que os que virão no futuro. Porque os que ressuscitarão e primeiro estarão ante a Cristo, não serão os que estão vivos, serão os que... Olha para quem está do teu lado e diz, ajeita a tua coroa. Ajeita a tua coroa. Vigiai, disse ele, para que ninguém tome a sua coroa. Então elas consideraram o tempo da espera, as prudentes. As loucas não consideraram esse tempo. Deus está dizendo para a gente, levando em consideração o tempo, não lute contra ele, escolha a melhor forma de esperar. Espere cantando, espere adorando, espere edificando o templo do Espírito. Espere fazendo academia e ouvindo hinos enquanto se exercita. Espere fazendo uma boa dieta, cuidando do templo do Espírito Santo. Espere cuidando dos seus filhos, preparando um legado para o futuro deles. Espere sendo um adorador. Espere se tornando alguém melhor do que você já foi. Espere alguém que quando o noivo chegar, não vai encontrar um vestido mofado, uma coroa horrorosa, não. Depois de um tempo que você está esperando, você faz o quê? Você vai lá e ressalta novamente a maquiagem. Eu já trabalhei com um programa de televisão. Quem é que já me viu alguma vez na TV Boas Novas? Na TV Boas Novas, já viu? Você lembra? De vez em quando passava muito tempo na frente daquele holofote. Esses holofotes aqui, quando estão ligados a todo vapor na nossa cara, isso parece um sol para cada pessoa. Eu começava a pregar naquele programa de televisão, eu suava, daqui a pouco parava a programação, aí a menina vinha, atacava um pó de novo, que era para tirar o brilho da cara. Por quê? Para dar a impressão de que eu estava ali o tempo todo, ó, top, para ninguém perceber que eu estava cansada, com olheira, esperando. Tem gente que quando o noivo chegar, o vestido da naftalina do vestido mofado vai estar tão terrível que alguém vai perguntar, minha filha, quem é você? A noiva? Que não é possível. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, espera arrumando o vestido, ajeitando a coroa, enchendo o vaso de azeite, te preparando na reserva, para quando o noivo chegar, você está pronta. Pronta por quê? Porque não esperou? Não, porque eu já estava preparada para a espera. Eu levei
consideração esse tempo. É isso que Deus está dizendo para a igreja. Leve em consideração o tempo. Ah, Camila, eu vou levar em consideração o tempo da espera. Tem gente que não leva em consideração justamente porque vai passar esse tempo esperando. Aí diz assim, já que eu vou esperar, é ao contrário. Já que você vai esperar, leve comida. Já que você vai esperar, coloque água na bolsa. Já que você vai esperar, busca em oração enquanto se pode achar. Já que... Eu tenho dito, Deus, me liberta de mim. Me dá força. Porque às vezes a mente vacila em coisas terrenas. Eu fico olhando gente que está com a mente travada. Fica tranquilo que eu não vou falar de eleições não, vou falar de mente. Eu fico vendo gente que está com a mente travada para escolher uma pessoa. Rapaz, se um homem consegue fazer uma coisa com uma mente e tem gente que está travada, o que é que o anticristo não vai fazer com a cabeça dessa gente? Catuca 2 aí diz, leva azeite. Leva azeite, leva água. Considera o tempo. Fala para os 3 aí, considera o tempo. Considera o tempo. Quem aqui teve uma avó, uma mãe que considerava o tempo? Aquela que você saía de casa num sol de arrebentar. E ela dizia, tá levando casaco? E você olhava e dizia, você tá doida? Olha o sol que está fazendo. Quantas vezes eu lembro da minha avó por parte de pai. Chegava e dizia, na hora que estava indo para a escola, tá levando casaco? Não, vó, tá calor agora. O que ela estava dizendo? Leve em consideração o experiência, voz da maturidade, voz de quem já esperou, voz de quem já pegou chuva sem sombrinha. Quem já teve uma mãe que do nada disse, compra uma sombrinha. Mas tá sol, compra enquanto tá sol, porque tá mais barato. Tô mentindo, gente? Quem já comprou aqui sombrinha no sol e pagou 10 conto, diga aleluia. Aleluia. Quem já comprou aqui sombrinha no sol e pagou 5 conto, diga glória a Deus. Aleluia. Quem já comprou na chuva, diga misericórdia. A sombrinha que tu pagou 5 vai para 20, 25, 30, 40, se for aquela que tem ponto e abre igual um guarda-sol, 50 conto. Por quê? Porque você não está levando em consideração o fator. Então eu não posso lutar contra mas posso decidir se vou estar preparada. Já deu para entender isso aí? Então qual é o primeiro fator inevitável da parábola? A espera, o tempo. Tá certo, né? Ou não, 5:30. Tempo, espera. Qual é o segundo? Qual é o segundo? Tem gente que já dormiu. Qual é o segundo? O sono. Gente, o sono é inevitável. Quantas dormiram? Espírito de confusão. Sai! Quantas dormiram? 10 todas. Mas não dá uma confusão? É tipo, a outra ali está insistindo, é 5. Dez dormiram. Tudo que é inevitável não é só uma parte. O que é inevitável acontece. A Bíblia diz que o sol que brilha para o justo também brilha para o injusto, para o ímpio. Então, quantas dormiram? Se o sono é inevitável, quantas dormiram? Todas. É tão engraçado que o pessoal daqui fala 10. E eu sou carioca, né? O meu 10 chia no final. 10. Então, quando a gente fala 10, você acredita que eu entendo 10? Eu entendo 7. Só porque falta uma chiadeira. Né? 10. Responde certo. Quantas dormiram? Também não precisa debochar. 10 dormiram.
Por quê? Por que dormiram? Porque o sono é inevitável. Você sabe como no Agreste, na Caatinga, no sertão, a gente já viu mães que não tinham o que dar de comer aos seus filhos? Fizeram para tentar sair daquele momento de angústia e sofrimento? Quem já ouviu a expressão dorme que passa? Muitas crianças de 5 a 12 anos dormiram e só vão acordar naquele grande dia, porque entraram em estado de hipotermia e tantas outras coisas, porque estavam tão famintas que a mãe não tinha nada para dar. E por que dorme? Porque o sono, gente, o sono é tão forte quanto a morte. Tanto é que quando a menina Talita, lembra, filha do Jairo, ela morre, como é que Jesus disse? A menina não morre, mas ela estava morta ou estava dormindo? Estava morta. Só que Jesus usa essa expressão às vezes quando ele quer falar porque para ele despertar alguém da morte é como levantar alguém que está dormindo, entende? Para ele é tipo isso. Lázaro, quando Jesus disse assim, Lázaro dorme, quando ele estava a 16 estádios longe de Betânia, ele disse o que para os seus discípulos? Vamos visitar Lázaro, porque Lázaro dorme. Aí os discípulos que não queriam voltar para lá disseram o quê? Senhor, se ele dorme, deixa ele lá que daqui a pouco ele acorda. Porque eles não queriam voltar, porque da última vez que saíram de lá, saíram quase a pedradas, então eles não querem voltar. Aí olha ele, Jesus amado, aí ele disse, Lázaro, nosso amigo, o que ele está dizendo? Seus vacilões, o cara serviu a gente, alimentou a gente. Aí ele já não diz nosso amigo, ele diz, Lázaro, meu amigo. Como quem diz? Porque você não presta para ser amigo dos outros, não. Está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Mas antes de dizer categoricamente que Lázaro estava morto, primeiro ele disse que Lázaro dormia, porque para ele isso é tão simples quanto despertar alguém de um sono, é tirar alguém da morte. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para você abrir a mente? É para você entender o quão forte é o sono. Ele chega a ser comparado à morte. Quando você vê um crente em caminho de iniquidade, quando o Senhor vê uma ovelha desgarrada e virada na lama do pecado, Ele chama esta pessoa e diz que ela está na condição do sono da indolência, que é isso, uma anestesia mortal. Tão forte é o sono, e só quem já lutou contra ele não venceu. Sabe do que eu estou falando? Mais de 40% dos acidentes de trânsito não acontecem por embriaguez. Você acredita que acontecem por sono? As grandes engenharias, os carros mais tops hoje, têm sensores, né? Onde ele começa a aparecer uma xicarazinha saindo uma fumacinha de cima, para poder mostrar que você precisa de uma pausa para descanso. Ele apresenta isso se o carro começar a fazer algum movimento fora do alinhamento da pista, ou se ele perceber que você está estático muito tempo diante do volante. Então ele começa a acreditar que você está dormindo e tem risco de morte para você e para os demais. Então ele começa a apitar um sinal para que você possa parar. Você pensa, é o cinto? Não. É a mala? Não. É a porta? Não. Daqui a pouco você vê, tem uma xicarazinha ou uma pausa, alguma coisa lá na frente dizendo, pare, porque você está com sono. É isso que ele está querendo dizer. Mais de 40% dos acidentes de trânsito acontecem a menos de 10 quilômetros de casa. E por que isso acontece? Porque você relaxa mesmo e você pensa, sabe o quê? Já estou chegando. Quando não, você pensa assim, não vou dormir, está muito perto, eu vou chegar. E aí você não consegue chegar e acaba batendo em alguma coisa ou permitindo que alguém bata em você. Por quê? Porque está na hora de você entender que o sono é inevitável. Quem já tentou alimentar uma criança com sono? Aquele sono, ela vai comendo e daqui a pouco, não faça isso, é perigoso, ela pode engasgar, a comida pode ficar na traqueia, e aí não sobe nem desce. Eu estou pregando e eu grito, sim ou não? Sim. Não me ofenda, mas diga sim ou não? Sim. Eu falo num timbre bem alto, sim ou não? Sim. Mas o filho dele ali, ó, deve ter quantos anos mais ou menos seu filho? A câmera pega nele ali? Não.
Pega não? Olha lá. Ele está me ouvindo. Eu estou para lá para cá, ele mexeu, mas olha isso. Dorme a cara de quem não tem um boleto na vida para pagar. Ele deu até uma risadinha, tu viu? Há menos de segundos atrás, apagado, tá? Ó. E eu gritando o poder de Deus, e você, glória, glória e aleluia. Porque o sono é, diga para ele que ele não pode dormir aqui. Diga. Veja se você dizer isso vai fazer ele ficar acordado. Pega uma criança aí em qualquer lugar em que ela estiver com sono. Bote uma criança no carro. E diga para ela, ó, nós vamos até as mães que ficam desesperadas. Ó, não dorme que vai tomar banho quando chegar em casa, hein? Mal ligou o carro, não andou 500 metros. A criança já está como? Meu irmão, eu já vi mãe, minhas sobrinhas, minhas irmãs darem banho nelas, de lenço umedecido, e vira para um lado igual um bife, vira para o outro, e elas ficam dormindo. Por quê? Estão naquele sono profundo, porque o sono é inevitável. Tem uma doença que eu esqueci o nome, mas depois você pode pesquisar, que é quando você não dorme. Se você não dormir, você morre. Engraçado, o resultado de outras coisas que você negligencia, paulatinamente vão trazendo dores para a sua vida. Mas essa doença é o seguinte: se você não dormir, o que tem de adolescente que vai usar isso agora em casa? Se não dormir, morre. Porque com sono não se brinca. Você quer ver? Você pode ter uma série de problemas emocionais. Já deveria ter procurado ajuda psicológica há muito tempo, mas você não procura. Preconceito, qualquer outra coisa, você não procura. Começa a afetar teu sono. Primeira noite, segunda. Quando você está quase emendando 5 dias sem dormir, você já está desatinado. Aí você aceita ajuda psiquiátrica. O desespero te faz bater no consultório de quem pode te dar um remedinho para dormir. E antes da pessoa tratar do que você sente na alma, primeiro ela vai tratar do que você sente no corpo, porque senão não tem condições de diálogo, não tem como abrir a caixa das suas emoções. Mas o que te leva ao que você considera o extremo, não é ausência de sono, é não conseguir, ou melhor, é não poder dormir, porque o sono é inevitável. As 10 dormiram. Camille, qual é a aplicação disso para a minha vida e para a igreja? O Senhor está dizendo, você pode ter azeite na reserva, você pode ser o melhor crente do mundo, você pode ser o melhor pai do mundo, você pode ser a melhor mãe do mundo, o melhor pastor do mundo. Deus me trouxe hoje aqui para tirar um jugo das tuas costas. O que Ele está dizendo é, você não terá o controle de tudo o tempo todo, mesmo sendo a pessoa mais preparada do universo. Uma hora o sono vem. O que é o sono? A falta de condições de ter que lidar com tudo no processo da espera. Você pode ser a melhor mãe do mundo, uma hora teu filho vai fazer alguma coisa que você não viu. Você pode ser o melhor pastor do mundo, você jamais vai conseguir cobrir todas as ovelhas. Você pode ser o chefe mais bacana, que faz reunião, encontro de 15 em 15. Vão acontecer coisas nessa empresa que você não vai poder ter o controle sobre elas. Você pode ter toda a ajuda do mundo, você pode ter Arão de um lado e Ur do outro. Isso não é o suficiente para você evitar a fala de Miriam contra você. Você pode ser dono do arraial, mas você não tem o controle de tudo. Uma hora o sono vem. A parábola do joio e do trigo que a gente estava falando agora há pouco. Os servos eram do Senhor, plantaram a boa semente. Quando a noite veio, o texto diz que todos... Aí o inimigo veio nessa noite, o desgraçado. Semeou o quê? No meio do... atrapalhando o trabalho de quem passou horas acordado. Eles vão bater na porta do Senhor, que é dono da terra. Senhor, qual foi a semente que o Senhor nos deu? Ué, eu dei para vocês o trigo, a boa semente. Como é que agora o joio está crescendo no meio do trigo? Aí ele disse, essa semente quem semeou foi... E ele fez isso enquanto vocês? O Senhor da terra briga com eles porque eles dormiram? Briga, gente. Briga não, Senhor, e agora nós vamos lá resolver? Vão não, quem resolve isso aí sou eu.
Porque você pode ser o servo da terra, mas a terra tem dono, e o dono sabe que você não tem o controle de tudo. O dono sabe que você não tem o controle de todas as coisas. Pare de se culpar, mãe, pelo desvio de conduta desse filho. Camila, eu criei um menino na igreja e agora ele está afastado. Fica calma. Aquele que ensina o menino no caminho que deve andar, crescendo não se desviará dele. Pode estar afastado, mas a palavra vai entrar e esse menino vai voltar. O que você não pode é se culpar e achar que tudo que acontece de errado, ou na sua casa ou na sua família, por você ser o crente, a culpa é sua. Deus te trouxe aqui para dizer: no meu campo você é servo, o dono da terra sou eu. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. Olha o que o texto diz: o Senhor é quem te... Porque ele sabe que uma hora o sono vem para todos. Uma hora o sono vem para todos. Aí alguém desvia, você fala: eu fui um péssimo pai. Alguém faz uma escolha errada, eu errei com esse menino. Você quer trazer tudo para você e você acha, sabe o quê? Que isso é confissão. Mas e se eu te disser que isso é egocentrismo? Que na verdade você não faz isso por ser humilde em confessar um erro. Você faz isso por ser tão vaidoso, tão vaidosa, que você não admite o erro, visto que você é tão santo, visto que você é tão fiel. Só que o Senhor está dizendo: você pode ter fidelidade, pode ter a gerência do campo, mas quem te guarda sou eu. Sou eu, diz o Senhor. Então, ei, para com essa loucura de achar que tudo que deu errado nesse processo de espera é culpa sua. Quem me conhece sabe. Não é o tipo de palavra que eu trago, não. Normalmente eu procuro trazer às pessoas a consciência da sua responsabilidade, para que, havendo confissão, haja arrependimento e perdão e restauração. Só que Deus trouxe nessa noite gente aqui para dizer: pare de se culpar por aquilo que você não podia controlar. Pare de se culpar por aquilo que você não podia governar. Pare de se culpar por aquilo que você não podia administrar. Olha para dois aí e diga: o sono é para todos. O sono é para todos. Você pode trabalhar 24 horas por dia, todo dia. Não tem como guardar tudo. É por isso que o texto diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Pode ter exército, pode ter segurança, pode bater ponto no trabalho. Assim diz o Senhor: te acalma, porque quem te guarda sou eu, quem te livra sou eu. Sou eu que entro aonde você não entra. Sou eu que faço aquilo que você não pode. E é nisto que tem que estar o seu descanso. Na ideia de que Deus ainda controla o que eu não controlo, vê o que eu não vejo, porque senão, meu irmão, você não vai dormir. E eu já disse aqui: quem não dorme, morre. É o nome da doença, irmão? Muito obrigado. Morre. Não deve ser à toa que chama fatal. Mas cadê o descanso? Vou te dizer agora. Por que não tem descanso? Por que você não admite o erro? Porque você se martiriza pelo filho que está fora da presença de Deus. Porque você está quase se achibatando fisicamente por causa dessa menina que fez uma escolha errada. Por que você anda assim angustiada, deixou de orar? Ei, irmão, por que você não tem mais prazer em trabalhar nessa empresa, visto que não conseguiu sair desse setor por causa de um equívoco e botaram nas tuas costas a conta? Por que isso tem te afligido a alma? Erros até mesmo que você cometeu, não só os outros, porque o sono é para todos. Mas por que você está assim? Vou lhe dizer agora. Porque você não se preparou para o tempo da espera. Uma coisa está ligada à outra. 5 dormiram sem azeite na reserva. As outras estão dormindo em cima de azeite. Você está entendendo? Deus te trouxe aqui para dizer: o problema não é dormir, o problema é não estar na cama de azeite. Fala para uns 3 aí, diga assim, ó: se tiver azeite, vai dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Você não vê desesperada para dormir uma mãe que já botou os filhos para dormir. Você não vê desesperado para dormir uma mulher que já lavou a louça. Você não vê desesperado para dormir um pai, um chefe de família que já guardou o carro. O que significa? Significa que ele se preparou para... O
Quem aqui já foi conferir a porta, se está fechada, para poder ir deitar? Tem gente que tem até psicose, já foi, vou de novo, para ter certeza. Não é? Aí depois que você faz isso, você dorme ou não dorme? Mas e se ficar deitado? Acho que fechei ou não fechei? Fechei. Não dorme não. Aí mas depois você vai lá e confere, pode dormir todo mundo, tá tranquilo. Porque você se preparou para isso, ok? Deus está dizendo, quem tem azeite não tem medo. Não tem medo da falta de controle de determinadas áreas, porque sabe que está guardado. As 5 que tinham azeite dormiram. As que não tinham não deveriam ter dormido. Deveriam ter ido à venda para comprar o azeite com quem vendia. Daqui a pouco então ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Gente, quem já acordou com o coração batendo na garganta? Levantam-se. Aí olha o que elas dizem para que tinham azeite na reserva. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante aos que comprai, aos que vendem, e comprai-o. Elas pediram azeite de quem tinha, sim ou não? Mas quem tinha podia dar para elas? Eu quero agora só a verdade, nada mais que a verdade, tá bom? Só a verdade, nada mais que a verdade. Quando você lê esse texto e vê que 5 têm azeite na reserva e 5 estão com as lâmpadas se apagando, aí você já imagina elas levantando e dizendo: dá um pouquinho do de vocês para a gente falar a verdade. Lá no fundo você não pensa assim: poxa, por que elas não deram um pouquinho de azeite para as outras? Alguém aqui pensa isso? Fala a verdade. Todo mundo aqui que tem um coraçãozinho mais quebrantado pensa: puxa vida, se elas tinham na reserva, e o noivo, a gente logo pensa, o noivo já não estava a caminho, por que elas não pegaram um pouquinho de azeite, né, e deram para outra? A outra ali já está defendendo as outras, tá dizendo, poxa, só para elas, né? Mas sabe por quê que a gente pensa isso? Porque a gente quer ser bonzinho. Sim ou não? Sim. Mas e se nessa noite eu te disser que Deus não te chamou para ser bonzinho? E se eu te deixar chocada, igual aquela irmã ali está olhando para mim, tipo assim, hã? Se eu te deixar chocada e dizer que Deus não te chamou para ser bonzinho nem boazinha, eu vou te dizer mais. Ser bonzinho não é atitude altruísta. Ninguém aqui que é bonzinho com alguém, é bonzinho com alguém só porque quer ser bonzinho. Mas é bonzinho porque quer que quando precise também de alguém que seja bonzinho, tenha uma dívida em conta. Deus não chamou a gente para ser bonzinho. Não gostou do que eu disse? Leia a Bíblia. A premissa do reino de Deus ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz, quem mais lembra? E alegria do Espírito Santo. Você vem para a escola dominical, hein? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vamos lá, qual é a premissa do reino de Deus? Eu já falei aqui, qual é a premissa? Qual é a premissa? Qual é a premissa? Agora, se tem justiça, paz é consequência. Aonde tem justiça haverá paz. Se tiver paz, alegria é consequência. Tem como se alegrar sem paz? Tem como se alegrar sem paz, gente? Não tem. Então olha o que Deus está dizendo. Se você cumprir a justiça, paz e alegria são. Então qual é a busca de um servo de Deus? Ser justo.
Isso revela como Deus me vê e não como eu quero ser visto pelas pessoas. Como eu quero ser vista pelas pessoas? Boazinha. Por que eu quero ser vista como boazinha? Porque a boazinha é amada. A boazinha é legal. A boazinha ninguém critica. A boazinha todo mundo segue no Instagram. A boazinha ninguém fala mal. A boazinha não entra em fofoca. A boazinha, quando o nome dela é citado, todo mundo aplaude, todo mundo gosta. Então o que a gente quer? A gente quer ser boazinha. A gente quer ser o quê? Bonzinho. O bonzinho é o cara legal. O bonzinho empresta dinheiro para todo mundo. O bonzinho nunca diz não para ninguém. O bonzinho faz favor para geral. Então o que ele quer ser? Ele quer ser bonzinho, porque o bonzinho é popular. O bonzinho é amado. E o bonzinho na festa dele ele ganha presente. O bonzinho tem seguidor. O bonzinho, quando publica uma coisa, todo mundo compartilha o que ele publica. O bonzinho é top. Só que a Bíblia diz: os olhos do Senhor procuram o justo. Os olhos do Senhor procuram o justo. Porque quem é o justo? O justo não está preocupado com a opinião alheia. O justo está preocupado com a vontade divina. O justo não quer saber como vem ele. O justo quer saber como ele é visto por Deus. Então não é fácil ser justo, porque o justo não consegue ser bonzinho o tempo todo. O justo vê o pecado do amigo e ao invés de fingir que não viu, ele diz: eu vi, se você não contar eu conto. Irmão. Aí o amigo diz o quê? Tu não é meu amigo. Aí nessa hora a gente diz: eu sou, só que eu sou um amigo. Quem não é justo não gosta do justo. Olha o testemunho que Deus vai dar de Jó a Satanás. Tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra um homem bonzinho. Quando Deus dá testemunho de alguém, Ele não quer ver se essa pessoa é boazinha. Tens tu visto o meu servo Jó? Não há nessa terra homem como o meu servo Jó. O que ele está dizendo? Ele não vive para agradar os outros. Ele vive para agradar. E quem agrada a mim, diz o Senhor, não é bonzinho, é justo. Paulo vai escrever a primeira carta aos Coríntios. Ele toma paulada de tudo que é lado. Ele traz fundamento para a igreja, doutrina para a igreja. Ele cuida da igreja. E essa igreja de Corinto não suporta Paulo. A igreja se divide entre os que gostam e os que não gostam. Por quê? Porque eles não acham Paulo bonzinho e porque não consideram ele como apóstolo, por ele não ter visto Jesus Cristo em carne, mas no encontro no resplendor de luz no caminho de Damasco. Todavia foi chamado por Deus. Então ele impõe o apostolado dele porque o seu apostolado é justo. E a igreja de Corinto não concorda, é um quebra-pau toda semana. A carta é sempre lida em público, ao ponto de que quando ele vai escrever a segunda carta à igreja de Corinto, olha como é que ele começa escrevendo a igreja de Corinto. Ele diz assim: e torno-vos a escrever novamente as coisas que vos escrevi outrora. Olha o que ele diz: ainda que vos escrevendo por amor a vós, sei que enquanto escrevo a vós, por amor de vós, sou cada vez menos amado de vós. O que ele está dizendo? O que eu faço por vocês, Deus sabe que eu faço por, mas vocês não concordam, porque vocês não gostam do que eu faço, porque ele não faz só o que é bom, ele faz o que é? Ele dá coro doutrinário, ele fala como tem que ficar a igreja. E como o povo não considerava a autoridade apostólica dele o suficiente, o povo se rebelava, trazia divisão na igreja. Uns diziam eu sou de Paulo, outros gritavam eu sou de Apolo. E ele escrevia dizendo que eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Vai ouvindo isso aí. Mas o que me chama a atenção é quando ele diz: ainda que vos escrevendo amando, sei que quanto mais eu escrevo, ou seja, quanto mais eu cumpro o meu chamado para vocês ficarem crentes, por causa do que eu escrevo para vocês em amor, quanto mais eu vos escrevo, menos eu sou amado de vocês. Mas diga para mim, ele continuava escrevendo, sim ou não? Sim. Foi ele mesmo que disse. Então o que ele estava dizendo? Eu amo vocês, mesmo que vocês não. Eu vou continuar amando vocês, só que não vou deixar de falar porque eu não fui chamado para ser. Fui chamado para ser.
Volta o seu olhar para o texto. Dá um pouco do vosso azeite. Na vontade de ser bonzinho, boazinha, a gente pensa, puxa vida, podia ter dado um pouquinho, né? Só que o Senhor está dizendo, essa, abre aspas, bondade, fecha aspas, não é altruísta. O que vai ensinar para uma pessoa que na última hora não fez nada e vai dar um pouquinho daquilo que não será suficiente para nenhum dos dois? Porque o que as outras apresentam como justificativa não é maldade, é isso que a gente tem que olhar para o texto. Não é não te dou porque não quero, é não te dou porque se eu te der, não tem nem você. Mas isso para o texto a gente não olha. O que a gente olha é, vamos dividir, mesmo que não dê tempo de chegar com a lâmpada acesa lá. E isto é errado, porque quem levou azeite na reserva se preparou para chegar com a lâmpada acesa. E se dividir agora, olha o que o texto diz. O texto diz só aí vem o noivo. O texto diz aí vem o noivo. Faz o quê? Sai ao encontro, ou seja, levanta aí. Então elas ainda têm um caminho a percorrer na chegada do noivo. Elas não estão dormindo diante da porta. Elas têm um caminho a percorrer até o local das bodas. Então ouça isso. Se elas entregam o azeite, fica sem azeite elas e sem azeite as outras. Agora eu te pergunto, isso é justo com quem levou azeite na reserva? Mas Deus está dizendo, é o que você faz toda vez que desobedece a minha palavra para agradar alguém. Quem se arrebenta no final é você. Não quer que fale bem de você? Aí você, ou melhor, não quer que fale mal de você? Aí você finge que está gostando de ouvir falar mal de alguém. Não quer que o próximo a falarem seja você? Aí você empresta os seus ouvidos para ouvir quando alguém está falando. Por quê? Porque você quer ser legal, porque você quer ser bonzinho. Mas Deus me trouxe aqui, está falando comigo e está falando contigo também, dizendo, te chamei para ser justo. Eu te chamei para ser justa. Quantas famílias quebradas, porque você queria dizer sim para todo mundo para ser legal e não tinha tempo para cuidar da tua própria casa. Quantos ministérios falidos, porque por causa de uma oferta você deixou de denunciar o pecado, por causa de um dinheiro deixou de entregar a verdade. E o Senhor está dizendo, como é que você está hoje? Algumas pessoas vivendo em declínio. E por que isso? Porque a opinião pública pesou mais do que a vontade de Deus, porque os aplausos da plateia pesaram mais do que o que Deus queria para a sua vida. E aí eu te pergunto, vale a pena? Não vale, não vale. Sabe por quê? O homem lembra do teu nome na hora que você ajuda, daqui a 7 dias ele não lembra nem mais a cor dos teus olhos. Mas Deus não, ele diz tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aqueles que têm obras e práticas de justiça. Deus nos trouxe hoje aqui e Ele está dizendo, você não está triste por fazer minha obra, não. Você está triste por não agradar a todos, mas aí não é problema comigo, é problema com eles. Mas o Senhor está dizendo, enquanto você pratica a justiça, eu te respaldo e mantenho tua lâmpada acesa. Enquanto você pratica a justiça, eu te preparo. O noivo é inevitável. 3 coisas no texto são inevitáveis. Vamos embora para a gente terminar junto. 3 coisas no texto são inevitáveis. São elas. Se tiver azeite, pode dormir. E o noivo? Inevitável. Se tiver azeite, não tem problema. Você está entendendo que não pode faltar azeite? Olha aqui para mim. Também não vai faltar sono. Mas não tem problema. Pode vir sono desde que eu tenha. Vai ter que esperar, mas também não tem problema, desde que eu esteja preparado com. Então o que é o azeite? O azeite é a revelação da busca. É a oração, é o jejum, é você estar aqui no culto hoje ouvindo a palavra, adorando a Deus, fortalecendo o seu espírito, abatendo a sua carne, esmagando o seu eu e glorificando a Deus. E aí? E aí que o noivo vem. Ele vem para quem tem azeite? Mas quem não tem, vem também? Ele é inevitável. Quem crê, ele vem. Quem não crê, vem também. Quem está esperando, ele? Quem não o espera, vem também. Ele é inevitável. Lá na tua família, quem acredita que ele vem, o verá. Quem não acredita, vai ver também. Quem gosta dele, ele vem. Quem não gosta dele, vem também.
Quem ama ele, ele vem. Quem o odeia, vem também. Agora eu preciso que você coloque uma coisa na sua cabeça. O Ministério de Louvor pode ir subindo aqui rapidinho, por favor. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Ele não está vindo. Como era o grito? O grito era o quê? Aí vem. Vem comigo, diga vem. Isso. Aí vem. Você tem que tirar da sua cabeça aquela ideia que construíram de quem está vindo. Tipo assim, vamos falar a verdade, a gente não fala direto, Jesus está vindo. Não fala, a gente não fala direto? Tá não. Porque isso desenvolve a ideia, essa conjugação, de que assim, é como se ele estivesse bem longe e estivesse chegando, não é? Eu já ouvi gente dizer assim, Jesus está com a mão na porta. Jesus está com a mão na maçaneta. Né? Como quem diz assim, ó, ele está vindo, está perto. Não é assim que a gente diz? Só que eu tenho que te dizer do jeito que está escrito. E do jeito que está escrito, ele não está vindo. Uma coisa que acontece num abrir e fechar de olhos. Pisca aí, pisca aí. Vai ser mais rápido que isso, sabe por quê? Porque piscada programada não é rápida igual piscada normal. Por exemplo, você já piscou várias vezes nesse culto. Você viu tudo escuro em algum momento? Você deixou de me ver aqui em algum momento? Porque foi tão rápido que nem você viu o que viu. É assim que ele virá. Então ele não está chegando. Ele não está vindo. Ele vem. Se essa palma é para ele, você trata de melhorar isso antes que ele venha. Ele vem. Ó, ele vem. Depois que ele vem, não tem para mais ninguém. Acabou. Então presta atenção. O noivo não precisa se preparar. Olha aqui para mim. Você não prepara o noivo. Você se prepara para o noivo. Então faça isso enquanto você tem tempo. Você tem que esperar. Aqui, você manda ele vir a hora que você quiser? Então você tem que esperar, sim ou não? Sim. E a espera é o quê? Mas a forma como eu espero, não, é uma opção, é uma escolha. Coloque azeite na sua lamparina. Será que a gente sabe? Eu não sei, né? Se a gente sabe, a gente são vocês. A gente saberia cantar aquela música que diz assim: eu já coloquei as minhas vestes. Dá um dó pra mim aí, um dó maior. Um dó maior. Dá um menor. Eu só queria saber o que era dó. Porque eu não tenho a menor ideia do que é. Dá um ré. Esse é um ré? Esse é um ré? Coisa linda. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção nessa noite. Mas antes disso, eu queria dizer que quem está aqui hoje, daqui a pouco eu já não posso afirmar o que eu vou dizer agora. Mas quem está aqui hoje e está esperando, dá tempo de você se preparar. Se daqui a 1 minuto do que eu falei vai dar, eu não tenho como garantir. Porque o texto não diz que ele está vindo, o texto diz que ele... E a gente não sabe que hora é esse vem, filho. Pode ser que do nada, não sei se é assim, mas pode ser que do nada eu estou aqui terminando de pregar e o microfone cai, o blazer suma, essa saia voa daqui de cima, e a pessoa que você vê dentro dessa roupa, você não vê mais. Porque, meu irmão, pode ser que ele venha aqui para buscar só 2 crentes, um sou eu. Um sou eu, deixa eu ver o outro aí. Que eu vou. Ai, irmão, eu vou.
Eu vou. Eu vou e quero ir com a lamparina acesa. Eu não quero sentir medo da vinda do Senhor. Sabe por que você está com medo? Porque você reconhece que está faltando azeite na lamparina. Só que Deus te trouxe aqui nesse culto para dizer: coloque hoje azeite na reserva. Ajeite a coroa noiva de Cristo. Arrume o vestido, porque quem está preparado não tem medo, mas almeja a sua vinda. Maranata, o texto diz: quem poderá dizer: ora vem, Senhor Jesus? Essa pergunta, ela é retórica, porque ela não tem a obrigatoriedade de uma resposta específica. É uma reflexão. Quem aqui hoje se sente com condições de dizer: vem, pode vir? Você está entendendo? É isso que o texto está dizendo. Camila, eu confesso, eu não me sinto com essa coragem. Eu tenho medo. Eu estou com muito medo, Camila. Eu estou vendo essas coisas aí, eu estou com medo. Sabe por que você está com medo? Porque você tem até vasilha, mas não está botando azeite. Só que a gente tem que fazer hoje igual aquela sunamita. Perdão, a sunamita não, igual a viúva de 2 Reis 4. Quando Eliseu disse para ela: vai, pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Entra no teu quarto, fecha a porta e derrama do azeite da botija nos vasos. Ela viu a multiplicação. Deus está dizendo: ei, você não precisa de muito não, você só precisa começar a derramar nos outros vasos. Que é isso? Aumente as suas reservas. Ore um pouquinho mais. Olha aqui para mim. O Brasil vai entrar a partir de hoje, meia-noite. Todas as igrejas sérias e comprometidas. Milhares de cristãos já estão fazendo isso desde o dia 1º. Tem gente que está fazendo isso o ano inteiro. Ezenete, Valnice Milhomes. Quantos pastores envolvidos, não com A nem com B, mas com a nação brasileira. Começa hoje, meia-noite, um jejum. De meia-noite a meio-dia. Como que funciona, Camila? A partir de meia-noite você cerra a boca. Não come mais nada. O pessoal sempre pergunta: pode escovar o dente? Escove o dente. O jejum de Jesus é limpo. Jesus ensinou a fazer jejum limpo. Ele dizia assim para os seus discípulos: eu não quero vocês na praça com cara de cansado, cabelo desgrenhado, para todo mundo ver que vocês estão se vocês abstiveram. Não. Ele diz: quando vocês for jejuar, passa mirra, passa perfume, pintia o cabelo, ajeita a barba. E eu estou dizendo para os nossos dias: escova o dente. Não fica com cara de abatido não. Aí que eu estou fazendo jejum. Não, meu Deus, não deixa ninguém nem perceber. Mas como é que funciona? Meia-noite, nada de comida, nem alimento sólido nem líquido. No meu caso, eu não posso me abster do líquido por causa da ministração, então eu bebo água, por causa de uma condição física de quem está pregando direto e tal. Tem momentos da minha vida que eu faço sem nada, mas em outros eu tenho que ter prudência, ok? Mas é no máximo, mais nada. O jejum mesmo, ele é a abstenção de tudo. Ah, Camila, eu não posso ficar sem um cafezinho. Você não entendeu o que é jejum, não. Não é que você falou aí da água e eu tenho uma dor de cabeça. É a abstenção de tudo. De meia-noite a meio-dia. Meio-dia, aonde você estiver, dobra o seu joelho, apresente um clamor a Deus pela nação. Senhor, levanta teu nome. Fala para Ele a verdade. Diga: Deus, manifeste justiça. Levanta o que é justo. Glorifica o teu nome. Não quer clamar por A, B ou C? Não clame, mas clame pela nação a qual você é cidadão. Clame por ela. Daqui até o dia 30. Imagina a igreja inteira de jejum. Isso aqui eu não estou impondo nem obrigando não. Eu estou trazendo um exemplo de quem está botando azeite na reserva. Agora presta atenção. Queremos vitória para aquilo que acreditamos, ok? Mas acontecendo o que queremos ou não, quem vai estar mais preparado?
Vindo o sono para todos, de um jeito ou de outro, quem vai estar preparado? Quem tinha azeite na? Então, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Faça um propósito, faça um voto. Se enrola na bandeira do Brasil. Faz alguma coisa. Se prepare. Se prepare. Aconteça o que acontecer. Agora se prepare, sobretudo, para a vinda do Senhor. Você quer que o Senhor te encontre como? Deitado em azeite? Você quer ouvir o despertamento, pronto para ir às bodas? Ou descalço, relaxado, desgrenhado? Entende? Buscai enquanto é tempo, invocai enquanto se pode. Olha para quem está do teu lado e diga: o noivo vem. Fica de pé do teu lugar aí, em nome de Jesus. Se estiver em nosso meio aqui nessa noite alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Se estiver aqui nessa noite em nosso meio alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, Camila, esse sono aí que você falou que veio para todo mundo, veio para mim. Perdi o controle. Eu confesso, dormi com um problema. Qual? Dormi sem azeite na reserva. Só que não fiquei tanto sem, a ponto de não restar uma lamparina acesa aqui na minha vida nessa noite. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que o seu temor ainda está aceso. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que o arrependimento ainda é uma verdade acesa dentro de você. O que você precisa é de azeite para continuar essa jornada que está só começando. Olha aqui para mim. O que faz o louco ser diferente do prudente é o descaso, é não se preparar para a espera. Quem lembra do que eu preguei aqui? Então você não é louco só porque se afastou, mas será louco se afastado não se preparar para aquilo que você sabe que tem que fazer. E o que é que eu tenho que fazer, Camila? Voltar para a casa do Senhor, colocar azeite nas suas vasilhas, firmar seus pés sobre a rocha. Então preste atenção, ninguém vai pegar pelo seu braço, nem te tirar do lugar, e nem eu vou botar um microfone na tua boca e te obrigar a dizer nada, viu? Fique tranquilo. Mas eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, nós vamos cantar esse hino com pressão. O que é pressão, Camila? Nós vamos cantar como se fosse a última noite da nossa vida. Queira Deus que não seja, a não ser que Ele venha arrebatar a igreja. Na hora que a gente for dizer tem fogo, a gente não vai dizer assim de maneira suave, não. A gente vai, pressão, tem fogo, entendeu? Eu quero pressão. Bem como na hora de cantar. Quando eu disser 3, nós vamos começar a cantar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, porque isso fala de preparação. No 3 eles vão começar a cantar. Eu quero pressão. Se você está aqui e se afastou dos caminhos do Senhor e precisa voltar hoje, você vai sair do teu lugar e vai vir para o altar de Deus. Camila, quando eu chegar aí eu faço o quê? Nada, porque eu vou entender a sua caminhada até aqui como a sua confissão pública de fé. Então, logo, se você já pertence a uma igreja, você não vem aqui na frente que eu não estou te chamando. Ai não, Camila, eu queria ir para receber uma oração. Você vai orar onde você está, porque eu não estou chamando para receber oração. Eu estou chamando para quem quer reconciliar, quem reconhece que está afastado. Deixa eu falar um negócio aqui. Tem gente que está aqui que nunca se afastou completamente de Deus, mas se afastou da igreja. Aí Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer assim: hoje a decisão que você precisa tomar é voltar para a igreja. Eu não posso mentir, irmãos, Deus está falando comigo.
Tem gente aqui que nunca se afastou completamente de Deus, mas se afastou do que Deus instituiu como norma para a glória de seu nome. E você diz assim: eu amo Deus, mas odeio a igreja. Deus está dizendo: há uma incoerência na sua fala. Se você ama a mim, você ama o meu corpo representado aqui na terra. E o corpo de Cristo representado aqui na terra é a igreja do Senhor. Ah não, mas tem muita gente falha. Vai ver o que você odeia, não é a igreja. Vai ver o que você odeia, é o reflexo que você vê quando está nela, que é de você mesmo, das suas falhas, dos seus erros. E eu não sei para quem, mas tem alguém aqui que o Senhor está dizendo: para mim ele não volta hoje não, porque ele sempre foi meu, mas para minha igreja ele tem que voltar hoje. Você vai vir no altar fazendo a reconciliação com o Senhor e com a igreja do Senhor. Não, Camila, meu caso já é outro. Eu estou afastado mesmo, eu estou afastada mesmo, eu dormi profundamente. Mas hoje o Senhor está me despertando a consciência de que eu tenho que voltar ao lugar da sua vontade. Então não me importa como você está. Ele não disse se arruma e vem, ele disse vem como você está. Se você estiver na galeria, você vai descer. Se você estiver aqui, você vai pegar um desses corredores e vai parar aqui no altar, tá bom? E nós vamos orar por você aqui agora. Eu conto 1. A igreja levanta a mão e começa a interceder agora. Comece a orar. Senhor, se tem alguém em nosso meio afastado que precisa de força, de coragem, Espírito Santo, ajuda essa pessoa a se preparar. Traga ela para a vontade do teu querer. Em nome de Jesus, comece a orar. Eu conto 2. Camila, é comigo que Deus está falando. Deus me trouxe aqui nessa noite para eu fazer minha aliança com Ele. Eu preciso reconhecer que Ele é o meu Senhor. Eu preciso reconhecer. Camila, eu não posso ficar aqui no meu lugar, não? Pode não. Jesus. Sabe por que você não pode? Porque foi o próprio Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Confesse Jesus como teu Senhor hoje. 2h45, Camila, sou eu. É você? 3, tira teu pé do chão e vem. Descruze os braços, descruze os braços. Estenda as mãos para essas pessoas. Abençoe essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada uma delas, cada um deles. Como igreja do Senhor aqui na terra, nós te pedimos, recebe-os em tua presença. Recebe-os em tua presença. Eu quero continuar orando, eu quero terminar de orar. Mas se tem alguém ainda aí no lugar que diz assim: está faltando eu ali na frente. Se você está no seu lugar e quando eu comecei a orar, o seu coração, meu Deus, seu coração disse assim: meu lugar é ali na frente. Só que já está acabando, eu não vou não. Aí Deus está me mandando parar aqui a oração para dizer que se você está aí no seu lugar e pensou assim: eu precisava estar ali na frente, Deus está dizendo: está acabando, mas não acabou. Enquanto tem tempo, prepara. Isso. Venha, 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 venha. Use o tempo ao seu favor. Use o tempo ao seu favor. Deus está dizendo para alguém aqui: ainda há tempo, ainda há tempo. Use o tempo ao seu favor. Se você está aqui, isso, venha, venha. Isso, venha. Podemos orar ou tem mais alguém? Tem mais alguém dizendo: Camila, peraí, dá tempo, dá tempo. Vem, 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 vem. Baixa a mão não, irmão. Enquanto você está de mão estendida, Deus está destravando tanta coisa. As mãos de um crente erguida têm mais poder do que você imagina. Isso. Agora sim, podemos orar? Podemos orar? Pergunta assim para quem está do seu lado: agora pode? Porque se ele estiver do teu lado e estiver com cara de ainda falta eu, fala para ele: vambora lá que eu vou contigo, eu vou contigo. Não pode faltar ninguém. Falta alguém? Se... Oh, glória!
te dando tempo. Sai do teu lugar e vem. Vem, 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 vem. Oh, vem. Estenda as mãos. Vocês estendam as mãos assim aqui na frente, ó, como quem recebe. Assim, ó, recebam. Recebam o perdão dos seus pecados. Recebam o sangue de Jesus na vida de vocês. Portanto, agora eu ministro sobre cada um de vocês que está aqui na frente. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei! Não importa o quanto a sua culpa ou o sentimento do erro por algo que você tenha feito tente te martirizar. Assim diz o Senhor: se eu te justifico, ninguém te condena. Se eu te perdoo, ninguém te acusa. Comece a dizer para Ele, você que está aqui na frente, diga para Jesus agora, feche os seus olhos e diga para Ele: Senhor, me aceita porque eu te recebo. Eu estou aqui na tua presença, me recebe também, me recebe. Eu tinha saudade da tua presença. Firma meus pés sobre a rocha. Não me deixa mais ficar afastado da tua igreja. Deus, hoje eu renovo a minha aliança contigo. Hoje eu me reconcilio. E para você que nunca antes tinha vindo no altar e hoje toma a sua decisão de confessar Jesus como Senhor, eu também oro por você com a igreja agora. Igreja, comece a abençoar essas pessoas. Comece a dizer que nenhuma condenação há. Comece a dizer que a partir de hoje o Senhor está mudando a história e o curso das suas vidas. Comece a declarar agora palavras de libertação. Não vale encantamento mais sobre vocês. Não vale mais maldição sobre vocês. Não vale mais palavra ao contrária sobre vocês. Todo espírito de depressão, de tristeza, toda acusação, todo sentimento de queda, toda frieza, toda mornidão, nós repreendemos agora para longe de ti. Para longe de ti. Que saia da tua vida, que saia da tua casa, que saia dos teus negócios, que saia da tua mente, do teu coração. E que todo lugar agora que está sendo esvaziado pelo poder da libertação que Jesus está trazendo para a tua vida agora, seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus, cheia de avivamento, de cura, de renovo, de perdão, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora por essas vidas que estão rendidas no teu altar. Recebe elas na tua presença. Glorifica, 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 glorifica o teu nome na vida delas. Escreve o nome delas no livro da vida. Nós ministramos sobre elas alegria. Alegria, 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 alegria da salvação. Como igreja nós te glorificamos nessa noite. Perdão, Senhor, é que a igreja não ouviu. Como igreja nós te glorificamos nessa noite, porque salvação e glória chegaram a estas casas. Em nome de Jesus, ligamos na terra e te pedimos, liga no céu. Quem concorda, em nome de Jesus, diga amém. Dá um abraço nelas aqui na frente, dá um abraço. Abrace a pessoa aí do teu lado, abrace ela. Abrace ela, abrace ela, abrace. Cadê os obreiros para abraçar? Para abraçar essas pessoas. Abrace alguém aí em nome de Jesus. Eu profetizo vida sobre tua vida, bênção no teu ministério, milagre sobre você. Eu profetizo